Boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui na celebração da palavra, hoje é sexta-feira, 22 de novembro de 2024. Hoje a palavra é muito interessante porque o Evangelho de São Lucas diz que Jesus foi lá e brigou com todas as pessoas que estavam bagunçando o templo, a igreja. Falou, aqui é local de oração, vocês estão roubando, são ladrões, estão bagunçando. E lá diz também que eles queriam matar Jesus, mas Jesus começou a pregar na sinagoga e eles falaram, como é que vai fazer alguma coisa se ele tem palavras sábias, né? Isso vem pra gente hoje falar. O nosso templo do Espírito Santo, que é a nossa vida, ele é um local de oração. Um local de oração, a gente tem que rezar com a vida. Onde a gente for, a gente tem que rezar com a vida. E como é que a gente faz para rezar com a vida? A gente já tem que acordar e já fazer o sinal da cruz e falar, Espírito Santo de Deus, me dê força hoje para fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Me ajuda nesses planos de hoje. Eu preciso fazer aquilo, com a tua força eu vou conseguir. Preciso resolver isso, resolver aquilo. E aí você, depois que você levanta da cama, né, e vai fazer alguma coisa, né, o tempo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a nossa vida, precisa ser respeitado. A gente não pode pegar qualquer coisa, a gente não pode pensar e pegar aquele pensamento e tornar ele um ato, pensamento ruim. A gente não pode usar o nosso corpo para fazer qualquer besteira, ir em qualquer lugar, a boca falar besteira, quando estiver conversando com alguém, falar besteirada, fofocaiada, falar coisas pesadas. Usar a mão e os olhos para olhar um celular, ver coisa errada, olhar alguma coisa e ficar pecando, julgando. Nosso corpo é um templo do Espírito Santo que precisa ser uma oração 24 horas. Isso é o que? Fanatismo? Não. Isso é você treinar o céu já na terra. É você no seu trabalho ficar conversando com o Espírito Santo, pedindo, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a fazer esse trabalho aqui. Me dê sabedoria. Pede os dons do Espírito Santo, entendeu? Fortaleza. Dá força, Senhor, necessário para fazer esse trabalho aqui. Termina o trabalho, agradece a Deus pelo trabalho. E faz outra coisa, quando você for conversar com um parente ou um conhecido, no trabalho, na família, tudo você tem que lembrar que você não é um simples mortal que está passando pela terra só por passar, não. Deus ele te ama, Deus ele quer ver você junto lá no céu com ele. Deus estava no céu e lá no céu ele criou a gente, teve essa maravilha de desígnio, de plano. Satanás não quis seguir o plano dele, ele era um anjo de luz, Lúcifer. E Deus continuou com o seu plano, criou a terra, criou a gente, disse que é bom, e veio Satanás e está perturbando até hoje. Não aceitou servir a gente, né? Os anjos servem a gente cada um tem um anjo da guarda. E criou a gente para quê? Deus criou a gente para quê? Para a gente poder sentir um pouco esse amor verdadeiro de Deus, que é o que? Um amor sem interesse, é um amor que faz com alegria, é um amor que faz as coisas do dia a dia com a certeza de que esse amor vai ser todo completo lá no céu. Esse amor um pouquinho vindo de Deus, é o amor que ama todos os pecadores, não ama o pecado, que nem Deus ama todos os pecadores, mas enquanto está no ato do pecado, meu irmão, aí não tem jeito. E Deus ele não cansa de querer ajudar a gente, ele está o tempo todo querendo falar com a gente. Às vezes Deus prepara um momento no dia, como agora, por exemplo, para falar contigo, ou para um momento do dia você está ali, você para. Deus preparou aquele momento para você falar com ele, você fica procurando o que fazer. Não, fecha o olho, aproveita, está na fila do banco, está na fila do negócio, está sentado numa cadeira, está esperando alguém, esquece tudo, que isso tudo passa. Deus não passa.
E aí você pega e agradece a Deus naquele momento. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde, por eu ter o que comer, por eu ter uma família, por eu ainda acreditar em Ti. Agradecer a Deus por acreditar nele, que antes da gente escolher ficar com Deus, Ele já escolheu a gente. Muita gente está afastando, está se abandonando. E as pessoas que mais se revoltam contra Deus são os próprios cristãos. As próprias pessoas que acreditam em Cristo. Só que aí não consegue seguir o caminho de Cristo. Não consegue seguir a cruz, que nem Jesus ensinou a gente para seguir. Ah, Jesus já sofreu, a gente não precisa sofrer. Como não precisa sofrer? Para com isso! Fica quieto! Como não precisa sofrer se o sofrimento é que faz a gente ter humildade? Por isso que Jesus ensinou a gente a passar pelo sofrimento com sabedoria, entende? Ensinou a gente a seguir em frente carregando nossa cruz apesar de qualquer coisa. Para quê que ele fez isso? Para a gente só pensar no céu. Você tem que ter um objetivo aqui na terra, o céu, a vida eterna. Então, Jesus ensinou isso para a gente. O objetivo dele era morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. Então agora é a nossa vez de quê? De morrer pela gente. Morrer pelos nossos desejos carnais, vontades. Morrer pelo próximo. Doar nosso tempo próximo, que é a maior caridade. Morrer para as coisas que a vida faz a gente desviar do caminho do céu. Tudo que é passageiro não pode ficar em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser os momentos de oração. Por isso que Jesus falou, saiam todos aqui, isso aqui não é um covil de ladrões, isso aqui é uma casa de oração. Então, meu irmão, a tua casa tem que ser uma casa de oração. Tua vida, teu coração, tua mente, na sua casa também, sua família, todos, tem que ser um local de oração. Um dia perguntaram para um filósofo, já quase morrendo, filósofo, cara muito, 80 e poucos anos, qual a coisa mais importante da vida, sabe o que ele falou? Fazer a refeição em família. As refeições em família. Lanche, sentado na mesa juntos. Almoço, sentado na mesa, na cadeira, juntos. Janta, sentado. Como é que foi seu dia? Como é que tá? Hoje em dia, muito raramente tem isso. A gente precisa procurar esses pequenos valores. Bênção, boa noite, nome com Deus, pai abençoar o filho, pai abençoar a esposa, rezar junto, viver já um pouquinho o céu aqui na terra. Então esses pequenos valores precisam ser buscados. Na época do meu pai falava, meu filho, a honestidade antigamente era normal. A pessoa falava, acabou. Até entre os inimigos, teve a palavra, acabou. Hoje em dia ninguém sabe o que está falando mais a verdade, o que não fala. Quem é honesto hoje é destacado. Então a gente precisa procurar os valores. Né? Eu moro aqui em Flor de Goiás, aqui na comunidade de oração, Seratos Cristo, quer dizer misericórdia e piedade. Tem um vizinho meu aqui, que desde que eu vim para cá ele mora aí também. Desde 2012, né? 12 anos praticamente, 13 quase 13 anos. E a gente vem conversando junto. Ele tem 70 e poucos anos, é um poço de sabedoria. Hoje mesmo eu estava conversando com ele lá. As maravilhas que ele me fala, as coisas de Deus. Ele é analfabeto. Mas o que ele tem de sabedoria com a natureza e com as coisas de Deus é uma coisa impressionante. A gente precisa lembrar e buscar essas coisas. Né? Ele fala, sabe o que ele fala? Ele fala que acorda. Justamente isso, acorda. Pede a Deus força para fazer as coisas do trabalho do dia. Dorme hoje pensando naquelas coisas, acorda. Pede força e faz tudinho. Né? E aí a gente precisa buscar esses pequenos detalhes, né? Para a gente não colocar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente em coisas e gastar a nossa força, a nossa energia em coisas que não vai nos levar para o céu. Tem momentos de distração? Tem que ter. Tem momentos de descanso? Tem momentos, né? Então a gente precisa sempre pedir perdão a Deus e perdoar o outro. Outra coisa que Jesus falou na cruz, Jesus falou na cruz quando ele estava lá em cima, estava morrendo, ele falou, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. A gente tem que falar isso para as pessoas, com as pessoas. Quando a pessoa faz um mal para a gente, alguma coisa, a gente tem que falar com Deus. Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz, não sabe o que a gente faz. Quer brigar, quer
que a gente quer tomar satisfação, a gente quer se explicar, e aí vira aquela bagunça. O que o inimigo, que é o encardido, quer que a gente fique com raiva, que a gente discuta, enquanto muita gente está precisando só de um pouquinho de oração. Nesse momento o Espírito Santo de Deus vai até a sua vida, a vida de todas as pessoas que precisarem de um pouco de descanso. Tem muita gente sendo perturbada em momentos assim difíceis, né? Esses momentos de pessoas que estão aí sofrendo por causa de doenças esquisitas, por causa de guerras, que estão jogados em manicômios, jogados em orfanatos, em asilos, em creches, pessoas que estão nos hospitais, em prisões, em vários locais, mesmo dentro de casa sendo oprimido, reprimido por familiares, né? Então a gente precisa lembrar dessas pessoas, né? E ver o tanto que a nossa vida é maravilhosa. A gente reclama muito, porque a gente nunca está satisfeito. Então esteja satisfeito, irmão. Não é estar satisfeito parar, não. É pega o que você já tem, valoriza o que você já tem, vive o que você já tem um pouco, para querer mudar para outras fases, entendeu? Vive o presente um pouco. Agradece a Deus, vive ali um momento que você tiver com seu filho, com a sua mulher, com seu pai, com sua família, com seus amigos, com qualquer pessoa, até que as pessoas que você não conhece, para você poder compartilhar o amor de Deus, o Espírito Santo. Isso é a caridade verdadeira. Compartilhar o amor de Deus com todas as pessoas que passarem por sua vida. Louvamos então a Deus e agradecemos, porque Ele nos trouxe até aqui hoje, para a gente sentir um pouco esse céu, para a gente viver um pouco a vida eterna. O Senhor nos dê essa graça de seguir em frente até o fim, nunca desistir. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a toda estratégia de Satanás na minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.